Aí, a mãe tá babando. Babador com mamãe e papai, gente. Em nome de Jesus, que bênção, né? Que madre abençoada que Deus te deu. E que Deus permita que até a vinda do Senhor Ele possa permanecer firme, né? E hoje a gente tem visto assim, muitos homens e mulheres desistindo do Evangelho. Mas que essa geração que o Senhor tem preparado para as nossas vidas possa permanecer firme até a vinda do Senhor, em nome de Jesus. E os maiores intercessores são mamãe e papai, né, que intercede em nome do Senhor Jesus pela vida do Guido. Amém, querido? Por favor, igreja, se coloque de pé e erga as mãos direitas para cá. Querido Deus, louvado seja o teu santo e glorioso nome. Para o Senhor ter permitido hoje o Guilherme estar aqui conosco, Pai, no nome de Jesus. E eu creio, Deus querido, Pai amado, que o Senhor ministrou, meu Pai, uma palavra no coração dele, Pai, para nossas vidas de uma forma tremenda e gloriosa. Eu quero te louvar, Senhor, pela vida dos pais, que são os grandes, meu Pai querido, intercessores da vida dele. Guarda-os, Pai, livra, Senhor, no nome do Senhor Jesus. Usa eles da maneira que o Senhor quer e da maneira como o Senhor ordenou. Não seja mais o homem, mas sim o Senhor, Pai, no controle e no domínio da alma dele. Para a glória do teu santo e glorioso nome, Pai. Te agradeço por ser tão jovem, Senhor, mas estar aqui disposto a fazer o teu querer em nome do Senhor Jesus. Te agradeço por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor está operando sobre ele hoje e sempre, em nome de Jesus. E a igreja em concordância diz: amém. A paz do Senhor, igreja. Amém. Pode tomar o seu assento também. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa noite. É uma grande responsabilidade. Os irmãos me perdoem, mas eu estou sabendo que há 6 dias os irmãos estão recebendo só palavra. Então hoje os irmãos vão ter que me aturar um pouquinho e me perdoe nessa noite. Mas eu meditei uma palavra nessa semana e é a palavra que Deus quer falar para cada um. Antes de começar a ministrar a palavra do Senhor, eu vi que tem bastante jovens e adolescentes aqui. Isso alegra muito meu coração. Eu nasci no berço evangélico e eu perdi uma oportunidade na minha vida que dói a minha alma até hoje. Eu podia ter o testemunho mais lindo da face da terra. Nascer crente, viver crente e morrer crente. Mas eu desperdicei essa oportunidade. Quando eu fui entrando na minha adolescência, o mundo falou mais alto na minha vida. As riquezas do mundo me tiraram da presença de Deus. Deus me deu essa oportunidade, mas eu perdi. Mas quando eu voltei, Ele me deu muitas outras oportunidades. Que eu prometi para Ele que essas outras eu não ia jogar fora. Eu não sou contra a rede social, não sou contra Facebook, eu não sou contra nenhuma rede social. Mas quando eu voltei para Jesus, Jesus me fez excluir todas. Jesus, Ele queria até que eu quebrasse o meu chip, mas eu, teimoso, fui com aquele chip, até um dia aqui chorando e com muita dor, eu quebrei o meu chip. Sabe o que era isso? É melhor viver o sonho de Deus sem um braço, do que esse braço te fazer pecar e você perder aquilo que Deus tem para a sua vida. Não é errado, mas isso me fazia pecar e ia fazer eu perder tudo que Deus tinha para a minha vida. Sabe o que eu fiz? Eu cortei o braço. Se precisar cortar o outro, eu corto. As pernas eu corto. Mas eu vou viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Nessa noite
noite Deus fala para adolescentes, para jovens e inacreditavelmente até para adultos. Corta seu braço, que eu tenho muito para a sua vida. Corta os dois braços, as duas pernas, porque eu tenho muita coisa para fazer na sua vida. Eu quero trazer a tua família através da sua vida. Tem ministério de louvor, irmão, aqui. Eu vejo ministério de cantores aqui, de pregadores, irmão. Pessoa que nem sabe que tem isso na vida, tem aqui. Mas tem que cortar o braço nessa noite, tem que cortar a perna. É melhor entrar no céu sem o braço do que ficar aqui com esse braço que te faz pecar bem. Eu estou sentindo a presença de Deus extremamente forte, de forma até que eu não consigo direito mover o meu corpo. Essa presença vai ser compartilhada nessa noite, amém? Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Glória a Deus, Pai, aleluia. Lucas, capítulo 8. Vou esperar os irmãos encontrar. Onde estão as Bíblias dos adolescentes? O adolescente ali tem Bíblia, o outro também. E um dos pregadores aqui na frente. Quando eu era adolescente, antes de desviar, eu tinha vergonha de andar de Bíblia na rua, sabia? Morri de vergonha de usar social e andar de Bíblia na rua. Hoje é o meu maior orgulho, é a minha maior felicidade, é o meu maior prazer, é colocar o meu terno, pegar a Bíblia. Ontem eu fui para a vigília e eu gritei a noite toda. No mundo eu não tinha vergonha, no estádio, nas drogas, na bebida. Da mesma forma que eu usava a minha boca no mundo, eu uso muito mais para Deus. Da mesma forma que eu usava os meus braços no mundo, eu uso muito mais para Deus. Foi a noite toda adorando, a noite toda gritando. A minha felicidade é isso, irmão. Lucas 8, versículo 1 somente diz assim: aconteceu depois disto que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Os 12 iam com ele. Somente até aqui. Antes de pregar, o que me disseram de vocês é que vocês são muito pentecostais. Até mais que os assembleanos como eu, porque lá na minha igreja a gente dá glória a Deus, aleluia, fala em língua estranha, mas aqui me falaram que vocês dão glória a Deus, aleluia, língua estranha e ainda bate palma na presença de Deus. Estava pregando em cidade, e aldeia em aldeia. E ele estava dentro de um ambiente que a Bíblia não informa qual. Não sei se era uma casa, não sei se era um salão, mas ele estava pregando dentro desse ambiente. E havia pessoas dentro ouvindo ele e pessoas fora que queriam ouvir. Vocês podem acompanhar na Bíblia a partir do versículo 8 até o final dele, é o que eu vou pregar, até o 39. E vai confirmando se o que Deus está falando é verdade, amém? E a Bíblia diz que ele começa a pregar dentro desse ambiente, ele começa a falar da semente.
diferente. A semente é a palavra, mas ele começa a pregar por parábolas, e ninguém está entendendo. E ele está falando, e a semente caiu, e quando estava crescendo, as aves pegou, no outro os espinhos não deixaram crescer, na outra terra tinha muita pedra e não conseguiu crescer também. E ninguém estava entendendo a pregação dele. Sabe por que ninguém estava entendendo a pregação dele? Porque no começo do seu ministério, ele desceu e nos seus 30 anos de idade ele começa a pregar. Começa a pregar claramente. Ele começa a falar claramente para todo mundo que ele queria, como ele queria que as pessoas andassem, como que era o amor que ele queria no coração, como que era ser cristão, como que era essa nova aliança. E na liberdade ele falava e todos entendiam, mas nem todos davam crédito. É verdade. No começo todos entendiam, mas nem todos tomavam aquela palavra para si. Todos entendiam, mas nem todos queriam viver aquela palavra que ele pregava. O tempo passou e ele falou assim, para se cumprir a profecia em Isaías, né, pai? A Bíblia diz que ele começa a pregar em parábolas, porque ele deu a oportunidade de, quando era entendida a palavra, eles viverem. Ele deu a oportunidade de, quando era entendida a palavra, eles receberem no seu coração, mas não aproveitaram essa oportunidade, e ele começou a pregar de forma que ninguém entendia. E ele pregava sobre a semente, 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 e ninguém entendia nada. Eu vim te dizer nessa noite, que ainda no tempo de hoje, que ainda nessa igreja, Deus fala claramente. Claramente, com a esperança de que essa palavra hoje você pega e você guarda no seu coração. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar por ti. A palavra vai ser entendida por você nessa noite, mas é para você viver ela, porque vai vir tempo que não vai ter mais palavra. E ninguém entende nada. A Bíblia diz que chega um certo homem para ele e diz assim: Jesus, a sua família, sua mãe, os seus irmãos estão lá fora. Ele falou isso pensando que Jesus ia pegar, porque era a sua família, colocar dentro do recinto e dar um lugar de honra na primeira fileira. Mas Jesus era justo, irmão. Ele sabia que quem estava ali era quem estava mais tempo seguindo ele. Quem estava na frente é como uma fila, era quem chegou primeiro, era quem estava mais tempo caminhando, era quem estava mais tempo pagando o preço, era quem estava mais tempo sem comer, era quem estava mais tempo sem beber. Eu tenho ido pelas igrejas e tenho ouvido pastores injustos que dão honra para pessoas que não pagam mais o preço, pastores que dão honra para quem tem dinheiro e dá esse dinheiro para a igreja, para quem tem influência ele coloca na frente, quem está pagando o preço vai lá para trás. Eu vim te comunicar para você dar valor para a sua congregação nessa noite. Aqui não há acepção de pessoa. Honra o lugar onde você congrega, honra as dirigentes da onde você congrega. O justo juiz está nessa casa. Aqui não é por ordem de quem é mais famoso, de quem tem a voz mais bonita, de quem fala melhor. Aqui é quem está pagando o preço. Aqui é quem está orando. Aqui é quem está batendo palma e adorando. Batendo palma e adorando. Aqui é quem está pagando o preço. Jesus virou para ele e falou assim: meu amigo, eles estão lá fora porque eles não pagaram tanto preço quanto os que estão aqui dentro. Mas eu vou te falar uma coisa: a minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra e as praticam. São aqueles que ouvem a minha palavra e as vivem em sua vida. Que mesmo com muita dificuldade, porque não é fácil ser crente, lutam para viver a palavra na semana. São aqueles que mesmo na dificuldade no serviço, luta para ser um crente separado.
São aqueles que na escola, que na faculdade, lutam para guardar a palavra no coração e participar da família de Jesus. Porque nem todos que estão na igreja são da família de Jesus. Pode cantar, pode pregar, pode tocar, pode ser da coreografia. Para ser da família dele, tem que lutar para praticar. Para ser da família de Jesus, você tem que dar o seu melhor. Eu sou um jovem que erro, irmãos, que pego, que falho, mas Deus sabe a intenção do meu coração, que é sempre melhorar na presença dele. Deus sabe da intenção do meu coração, que eu quero ser um jovem separado. Deus sabe no meu coração que eu não quero pecar antes do casamento. Deus sabe no meu coração que na escola eu não quero me misturar. Mesmo que falho, Ele sabe da intenção do seu coração nessa noite. Ele sabe das suas dívidas, das suas fraquezas, dos seus defeitos, da sua personalidade, do seu jeito, da dificuldade que é a sua casa, da dificuldade que é no seu serviço, a luta que é para vir para a igreja. Mas Ele conhece a intenção do seu coração nessa noite. E o que Ele está preocupado é a intenção. Você quer? Você vai conseguir nessa noite. Você quer ser fiel? Eu vou te ajudar. Você quer ser separado? Eu vou te ajudar. Você quer o que? É louvar, é pregar, é tocar? Eu vou te ajudar. De todos esses, Jesus depois explica as parábolas para os seus discípulos, porque eles no começo fizeram questão de viver. Então a parte eles chegam para Jesus e falam: Jesus, o que queria dizer aquilo que você estava pregando? Aí ele fala assim: para vocês eu vou falar, porque vocês lutam para a serpente. A parábola significa que a semente é a palavra, a terra são as pessoas. O problema não está na palavra, a palavra é pregada, a palavra é dita. A palavra não tem que ser mudada. O que tem que ser mudado é a terra. O que tem que ser mudado são as pessoas. Algumas pessoas, a semente cai, vem uma ave, e antes que ela dê fruto, a ave pega. Esse é semelhante àquele que aceitou a Jesus de bom grado, mas vindo a provação, desviou. Ele continua dizendo: e tem as com espinhos, tem as com pedra. As com pedra nem conseguem crescer, as com espinhos são sufocadas. E ele ensina para eles: o que tem que ser mudada não é a semente, e sim a palavra. O que tem que ser mudada é a terra. Sabe quem é a terra? É aquela de Gênesis. E Deus fez o homem do pó da terra. E quando Adão pega, ele fala assim: da terra você veio e da terra você vai voltar, porque você é terra. Hoje Deus ele quer limpar a nossa terra. Ele quer tirar as pedras, os espinhos. Ele quer afastar as aves que quer tirar a semente do meu e do teu coração. Chega de vir para a igreja, receber a palavra e quando sair não conseguir viver ela. Chega de chegar na igreja, receber a palavra e quando sair te chamarem para algum lugar e você perder a semente. Chega de deixar o mundo perder a semente, tirar a semente do teu coração. Nessa noite Deus veio limpar a minha terra e a sua terra. Nessa noite a semente cai e ela cresce. Nessa noite a semente não só cai, não só cresce, como vai dar fruto nas nossas vidas. Que a Bíblia continua dizendo que terminando aquele ensinamento, ele sai. E os seus discípulos vão com ele. Porque não é todo crente que está Jesus com todo o tempo, né, irmão? Tem Jesus que só está com Deus na hora da pregação. Mas quando Jesus vai para outros ambientes, ele não vai para os outros ambientes que Jesus está. E a multidão se retira, os discípulos continuam seguindo Jesus. Jesus chega para os discípulos que estavam em uma situação confortável. Eles estavam andando na terra, na segurança da terra, não corriam risco nenhum. Mas Jesus chega para eles e fala assim: eu vou entrar no barco, vocês vêm comigo. Vamos sair um pouco da segurança da terra e vamos viver algumas coisas comigo lá. Vamos sair do conforto
vocês ao pastor. Hoje é só para quem vai entrar no barco. Hoje é noite de sair da comodidade da terra, entrar no barco e começar algumas experiências diferentes com Deus. Hoje é noite de ir para o barco e Deus vai te dar unção, varoa. Deus vai te dar palavra, varão. Deus vai te usar para salvar a sua família. Deus vai te usar para salvar no seu serviço, na escola, na faculdade. Mas tem que sair da comodidade da terra e tem que entrar no barco nessa noite. Os que estão dispostos a entrar no barco, levanta a mão. Não só levanta a mão, como adora a Deus. Um glória, um aleluia, uma salva de palmas. Fala para Jesus: hoje eu entro no seu barco sem medo, Jesus. Eu não vou sair com uma multidão. Hoje eu entro no seu barco. O mesmo Jesus que tinha poder para acalmar a tempestade, ele tinha poder para deixar a tempestade nervosa, de soprar um vento forte. Jesus não é só aquele que acalma a tempestade, mas que permite e provoca algumas tempestades nas nossas vidas, para nós aprendermos algumas lições, para nós amadurecermos não só como pessoa, mas na presença dele. Porque nós não podemos chegar na igreja, se passar semanas, meses, anos e estar da mesma forma. Não podem se passar os anos e nós sermos a mesma pessoa como caráter e na vida espiritual. Tem que haver um crescimento na vida espiritual, senão morre, senão para. Eles entram no barco, Jesus faz a tempestade começar e o vento soprar. E sabe o que ele faz? Ele dorme. Jesus dorme, não porque desamparou eles. Jesus dorme, não porque deixou eles. Não para deixar eles inseguros. Não para deixar eles com medo. Não para deixar eles chorando. Mas ele permite que essa situação acontece para fazer eles crescer na presença dele. Para fazer eles crescer como pessoas. A tempestade começa, Jesus está dormindo, permitindo que a tempestade aconteça, e só vendo se os discípulos não aprenderam a lição que aquela situação estava fazendo eles. A tempestade começa e eles poderiam, porque a água começa a entrar no barco. Como nós vemos em filme, as pessoas começam a tirar a água do barco, vai afundar o barco, começa a tirar, e pega uma caneca, e pega um balde, e com a mão começa a tirar água, e começa a dar o seu jeitinho para a situação não piorar. Começa a dar o seu jeitinho para as coisas melhorarem. Mas Jesus só estava lá dormindo, esperando eles acordarem e aprenderem a lição que eles tinham que aprender. Eu vim nessa noite como profeta de Deus te dizer que essa situação que você está passando, que te deixa às vezes com medo, desesperado, que te faz chorar, que traz tristeza ao seu coração, que te deixa sem direção, e parece que Jesus está dormindo, não é para a sua morte, não é para você sair da presença de Jesus, não é para você tentar dar o seu jeitinho. Jesus está acordado no seu barco nessa noite, e Ele quer que você aprenda. Vai acordar Jesus no seu barco nessa noite. Vai para o jejum, vai para a oração, vai buscar Deus no culto. Para de desistir, para de querer parar de tocar, de querer parar de cantar, de querer parar de pregar, de querer parar de... Acorda Jesus no seu barco nessa noite. Essa é uma lição que Ele quer te ensinar. Depois que a tempestade acabou, a Bíblia diz que eles tiveram bonança. Aprende essa lição que você está vivendo nessa noite. Nessa semana a tristeza estava tão grande, e a luta estava tão grande no meu coração, que eu coloquei a minha cabeça no pó e só chorava. Eu gemia. E essa revelação desceu. Eu falava assim: eu aprendi a lição. Acorda no meu barco. Eu não vou pedir ajuda mais para A, eu não vou pedir ajuda mais para B, eu não vou tentar resolver mais do meu jeito. Acorda no meu barco, Jesus. E passei mais de 1 hora chorando para Ele acordar no meu barco.
um tempo de bonança. Porque quando a prova que nós passamos na casa de Deus passa, é semelhante à mulher no parto, que quando está acontecendo o parto, ela só consegue pensar nas dores, ela só consegue pensar no sofrimento que aquilo está trazendo para ela naquela hora. Mas entenda que quando a dor passa e o filho nasce, ela nem se lembra da dor que passou. Entenda que quando a bonança vem, nós aprendemos a lição. O problema que nós passamos, a dificuldade, a luta, a prova, não é nem lembrada de tanta alegria que Deus tem para a sua vida. Como a dor de parto, isso vai passar na sua vida. E nesta noite você gera e nasce um filho. E a alegria que vai vir no teu coração vai te fazer esquecer o que você tem passado. Vai te fazer esquecer o seu choro na semana. Vai te fazer esquecer o desespero que você tem vivido. Vai te fazer esquecer essa dificuldade que você tem passado. Nessa noite, só quem vai gerar um filho e viver a bonança de Deus, levanta a mão comigo e adora. E 30 segundos adora o Senhor e fala: Deus, faça nascer em mim este filho. Chega um tempo de bonança na minha vida. Acorda nesse barco, Jesus. Eles posam novamente, ele abre minha barco, irmão, me ajuda a pregar. O barco para e eles vão para a terra firme de novo. Aquilo só foi um momento na vida deles, para eles aprenderem que eles têm que acordar Jesus nos momentos de dificuldade. Eles aprenderam a lição, próxima etapa. Vive um tempo de bonança até a próxima prova. Tiraram nota 10, me acordaram. Quando ele chega naquela cidade, existia naquela cidade um endemoniado, o gadareno. Ele vivia nos sepulcros, ele vivia sem roupa, ele era um homem que tinha família, mas que os demônios pegaram ele e levaram ele para esses sepulcros. Destruíram com a vida dele os demônios. Ele não percebeu, os demônios entraram na vida dele e levaram ele a viver essa vida de vergonha e de opróbrio. Quando Jesus chega, porque ele chegou naquela cidade só para transformar a vida desse homem, esse homem vem com os demônios para perto de Jesus, rapidamente. E Jesus dá ordem para os demônios saírem. Mas a Bíblia diz que os demônios tentavam levar ele para o deserto. E eu achei interessante isso e fui perguntar para Deus, por que no deserto? Os demônios tentaram levar aquele homem, tentavam dia após dia levar ele para o deserto. Dia após dia, eu falei: Jesus, deserto não é para onde você me leva para me ensinar algumas coisas? Eu falei: Jesus, o deserto não é a escola dos profetas. O deserto não é onde nós aprendemos, o deserto da vida é tão pregado. O deserto não é o Senhor que leva. Por que ele está dizendo que os demônios que estão levando para o deserto? Por que os demônios que querem levar para o deserto? Não é o Senhor que leva para o deserto. Aí ele me disse: eu quero levar para o deserto, mas com outros propósitos. Ele queria levar aquele homem para o deserto, um homem que tinha família, para perder tudo que ele tinha, para perder os amigos que ele tinha, para perder a família dele, para destruir o coração da mãe. Por que mãe não se acaba com o filho saindo? A minha mãe é própria viva. E eu via ela chorando, como imagino a mãe desse endemoniado. Do mesmo jeito que os demônios queriam levar aquele homem para o deserto, o demônio quer te levar e quer me levar para o deserto. O demônio quer que nós vivemos uma vida sem os nossos amigos, sem as nossas famílias. Ele quer que nós perdemos o nosso serviço, quer que nós paramos de estudar, quer que nós desacreditamos da vida, quer que a depressão tome conta da gente, quer que nós vivemos sozinhos, chorando, separados, perdendo tudo aquilo que Ele deu para as nossas vidas. Mas um dia Jesus chegou para ele e falou assim: o demônio não vai levar ele para o deserto.
o que eu tenho para ele é maior e o que eu tenho para ele é melhor. O demônio às vezes tem tentado te levar para uma vida de opróbrio, para uma vida de vergonha e você não tem percebido. O demônio tem oferecido pratos para você que te levam para o deserto. Você vai seguindo esse prato sem saber para que direção está indo e acaba no deserto. E o pecado acaba toda a sua vida. E a desgraça está feita. Jesus, ele nos leva para o deserto, mas ele fica no deserto conosco. Quando nós choramos no deserto, ele dá o seu colo, ele pega as nossas lágrimas. E a Bíblia diz que, como incenso em Apocalipse, as orações dos que estão no deserto chegam até o trono de Deus. E estava passando por ali uma manada de porcos. Irmãos, manada de porcos naquela época e naquela terra era algo errado, era como tráfico, porque o porco ele era um animal imundo, então aquilo era errado. E a Bíblia diz que tinha os criadores de algumas manadas de porco. E o demônio diz assim para Jesus: o Senhor quer nos expulsar desse homem, tudo bem, mas não nos manda para o abismo, nos manda para aqueles porcos. Aqueles homens que tinham aqueles porcos eram homens que queriam viver a vida facilmente, eram homens que queriam viver no erro, eram pessoas que queriam viver nas facilidades da vida, nos enganos da vida, nas mentiras da vida. E aquilo não trazia muito só para eles, porque eles vendiam aqueles porcos. Então eles faziam mal para eles e faziam mal para aqueles que estavam vendendo aqueles porcos. Mas uma hora alguém que faz mal para si próprio e faz mal para os outros, mas uma hora aquele que quer viver uma vida errada, Jesus pega. Ninguém consegue viver uma vida errada por muito tempo, e principalmente dentro da igreja. Alguns que querem viver dentro da igreja mentindo, alguns que querem viver dentro da igreja passando a mão em coisas que não são suas, alguns que querem viver a vida na igreja fofocando e separando a comunhão dos irmãos. Mas eu vim te dizer nessa noite: para de tentar viver de forma errada, porque uma hora você vai ser envergonhado pelo seu erro. Jesus, ele desce como profecia nessa noite e fala: deixa o seu erro, porque o teu erro vai te envergonhar lá na frente. Se afasta dessas pessoas, porque isso é um erro que vai te envergonhar lá na frente. Para de tomar essas atitudes, que essas atitudes vão te envergonhar lá na frente. Para de querer fazer isso, porque isso vai te envergonhar lá na frente. Os donos daqueles povos são envergonhados, porque os demônios entram, caem no precipício e todos veem eles fugindo, envergonhados pelo seu próprio erro, envergonhados pelas suas próprias atitudes erradas, que não quiseram deixar de fazer, que acharam que essa era a melhor forma de viver, no erro e no engano. E a Bíblia diz que esse homem é curado, ele é sarado, ele volta a vestir as suas roupas, e ele chega para Jesus como um novo convertido. E todos viram a mudança daquele rapaz, e todos viram quem ele era e agora quem ele é. E sabe o que aconteceu? Que interessante. O povo daquela cidade se assustou. Preste atenção nessa parte, por favor, que eu estou terminando. O povo daquela cidade se assustou por ver a mudança na vida daquele rapaz. E como Jesus faz o bem na vida de alguém, transforma aquela vida que ele vivia numa vida maravilhosa, e o povo se assusta. E pior, além de se assustar, o povo expulsou Jesus da aldeia. Então Jesus chega na aldeia, faz coisas boas, traz mudanças boas na vida de um rapaz, quer trazer mudanças boas na vida de outras pessoas, e as pessoas expulsam eles da aldeia. Aí eu entendi o que é expulsar Jesus da aldeia. Se coloque de pé com a permissão da bispa. Preste atenção aqui que eu vou terminar. Jesus me mostrou que eu expulsei ele da minha aldeia várias vezes. Ele começou me mostrando
minha vida que eu expulsava ele da minha aldeia. Quando eu era um adolescente, que ele queria trazer um compromisso a mais comigo e eu expulsava ele da minha aldeia. Porque o quê? Porque eu tinha medo das mudanças que Jesus ia trazer na minha vida. Eu tinha medo das pessoas que ele ia afastar da minha vida. Eu tinha medo do que eu tinha que renunciar para viver a mudança de Jesus. Eu tinha medo de como eu tinha que conversar agora por causa que a mudança de Jesus ia fazer. Então, com medo das mudanças de Jesus, eu expulsava Jesus da minha aldeia. Jesus queria trazer mudança e eu expulsava Jesus da minha aldeia. Jesus queria afastar algumas amizades e eu expulsava Jesus da minha aldeia. Até o dia que eu desviei. Quando eu desviei, Jesus ainda tentava vir para a minha aldeia. E ele falava, volta. Mas o medo da mudança era tão grande. Porque eu falava assim, eu vou ter que arrancar o brinco, eu vou ter que parar de beber, eu vou ter que parar de usar droga, eu vou ter que parar de sair, esses carros de luxo que eu ando eu vou ter que deixar, essa vida de luxo fácil, eu viajo de graça, eu viajo pelo Brasil de graça, eu vou ter que deixar. E eu falava assim, Jesus, sai da minha aldeia, eu estou com medo da sua mudança, eu estou com medo da sua mudança, sai da minha aldeia. Até o dia que eu não resisti. Ele entrou na minha aldeia e eu falei assim, pode fazer o que o Senhor quiser na minha aldeia. Afasta da minha vida quem o Senhor quiser. Tira do meu corpo o que o Senhor quiser. Eu paro de fazer o que o Senhor quiser. Eu paro de pensar o que o Senhor quiser que eu pare de pensar. Eu paro de falar o que o Senhor quiser que eu pare de falar. Eu paro de ouvir o que o Senhor quiser que eu pare de ouvir. Eu paro de olhar para onde o Senhor não quer que eu olhe. Eu paro de ir para lugares onde o Senhor não quer que eu entre. Entra na minha aldeia nessa noite e faça o que o Senhor quiser na minha aldeia. Até hoje, quando Jesus chega e fala, Guilherme, tem uma mudança que eu quero fazer na sua vida, posso entrar na sua aldeia? Eu falo assim, Jesus, vai doer. Jesus, essa mudança vai doer, não entra agora, não. Essa mudança não, Jesus, porque vai doer. Mesmo crente, mesmo pregando. Mas eu falo assim, como Jesus disse, Pai, toma de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Se você quiser entrar na minha aldeia e tirar isso também, pode tirar da minha aldeia. O que importa é que minha aldeia esteja do jeito que o Senhor quer. O que importa é que eu esteja na minha aldeia, na posição, na direção e na forma que o Senhor quer. Quem tinha medo de Jesus entrar na sua aldeia, eu vou fazer uma oração rápida para você aqui na frente. A mudança que Deus tem para fazer na sua aldeia é mudança para melhor. Não tenha medo da mudança que Deus quer fazer na sua vida. É só separar algumas pessoas, parar de escutar algumas coisas, parar de olhar para alguns lugares, parar de frequentar alguns ambientes, parar de pensar algumas coisas. Jesus quer mudar algumas coisas na sua aldeia nessa noite. Essa mudança pode te trazer medo, essa mudança pode trazer um desespero, um receio, mas lá na frente você vai entender que, como Jesus disse para Pedro assim, o que eu faço você não entende agora, mas amanhã, Pedro, você vai entender. Amanhã você vai ver a sua aldeia linda. Amanhã você vai entender você. Irmão, não é fácil ser crente, mas Jesus ele paga a minha faculdade. Ele paga, ele me banca. Ele pôs no serviço que eu quis. Ele está realizando sonhos na minha vida. Quando ele vem na minha aldeia e bate e fala, eu quero entrar, Guilherme, eu falo, Jesus. Ele fala, amanhã você vai entender, vai ser para melhor, Guilherme. Aí eu deixo ele entrar. Aquelas mudanças causam dores dentro de mim. Aquelas mudanças fazem eu chorar. Aquelas mudanças me deixam triste. Mas o tempo vai passando e eu vou entendendo porque ele entrou na minha aldeia. O tempo vai passando e eu vou entendendo que ele limpou a minha aldeia. Que ele deixou a aldeia do jeito que eu quis. Dos que estão aqui na frente, algum que não é crente ou que é desviado, faça assim com a mão. Algum daqui na frente que não é crente ou que é desviado, faça assim com a mão. Na igreja tem alguém que não é crente hoje ou que é desviado, faça assim com a mão para que eu possa te olhar. Não tem ninguém que não é crente aqui? Todos são crentes? Todos estão na presença de Jesus? A bispa vai orar por vocês nesta noite. Todos nós vamos orar.
Eu quero que orem até por mim, porque Jesus ainda quer entrar na minha vida e fazer algumas mudanças grandes. É muita mudança, irmão. Mas é muito grande o que Deus tem na sua vida. Deus tem uma família feliz para você, um casamento feliz para você, estudo